Oi, gente! Bom, esse é o primeiro vídeo no AP novo. Eu me mudei, como vocês estão vendo, o fundo meio diferente. Eu e o Rafa, a gente juntou os trapinhos aí, então, enfim, estou no novo AP e depois eu acabo mostrando algumas coisas pra vocês mais adiante, porque ainda tá uma bagunça, ainda não arrumei nada. E sim, finalmente eu vou ter uma estante, mas ela ainda não tá arrumada, não tem... Os livros estão todos em caixas ainda ou espalhados por aí, tá uma bagunça. Mas futuramente, quando eu tiver arrumado, eu dou uma mostrada, faço um tour pela estante aqui no blog, enfim. Bom, como eu disse, esse é o primeiro vídeo no AP novo e é justamente um pseudo caixa do correio. Eu pretendo fazer esse vídeo em duas partes porque tem os livros normais, né, que eu recebi de parceria, de troca, e como vocês viram no blog, recentemente eu viajei para o Peru, para Machu Picchu, Cusco, e eu acabei comprando algumas coisinhas por lá, então tem coisas assim, tem livros que aí entra nesse vídeo, mas também tem outras coisas que eu comprei no Free Shop e que eu acho interessante mostrar, mesmo que não tenham nada a ver com livro, literatura, nem nada do tipo. Mas, bom, né, deixa eu mostrar pra vocês o que tem, porque tem bastante coisa. Vou começar com livros de troca, porque esse mês foi um mês bem legal, assim, esse mês que eu digo mês de maio, né, porque a gente já tá em junho. Foi um mês bem interessante, né, de trocas. Primeira troca de todas, que eu acho que vale muito a pena mostrar aqui, porque eu fui naquela sessão especial para convidados da Culpa das Estrelas, que a Intrínseca chamou alguns parceiros, né, tinha alguns convites, e foi muito lindo, gostei muito do filme. Eu não tinha lido o livro ainda não li o livro, né, nem tinha o livro, para falar a verdade, só que eu consegui finalmente trocar ele pelo Scooby. Então, eis o primeiro livro de troca, que é A Culpa das Estrelas, do John Green. É a capa antiga, né, como vocês estão vendo, porque agora tem a capa do filme. Mas eu não ligo muito pra isso, de fato eu até gosto mais dessa capa, e acho que muita gente também. Outro livro que eu troquei Outro livro que eu troquei e foi bem legal, assim, porque, como vocês sabem, eu gosto muito do Stephen King, mas eu não li tantos livros dele assim. Então, e ele tem tantos livros, e quanto mais eu puder ler dele, melhor, né? Quanto mais livro eu tiver dele, melhor. Tem alguns títulos que eu tenho mais curiosidade, outros menos, mas é um autor que, assim, que o máximo que eu puder ler dele, eu vou ficar contente. Então, essa troca tá até com plástico, nem tirei ainda, foi Christine, do Stephen King, tem filme e tal. E ele é uma edição mais antiguinha, mas tá em perfeito estado. Tipo, eu nem abri o plástico, mas dá pra ver que tá em perfeito estado. E sempre quando é assim, quando eu troco, quando eu vou em sebo e eu vejo umas edições mais antigas, antes de comprar, de fechar a troca, eu meio que pesquiso, né, pra ver, na verdade, se o tradutor é o mesmo que da edição mais nova, se tem alguma diferença, assim, realmente importante, porque às vezes isso faz diferença, ou mesmo sei lá, eu gosto de saber, né, se eu tô lendo uma tradução mais nova ou não, porque acho que às vezes isso influi, né? Tá, parênteses à parte. Outro livro que eu fiquei, assim, muito feliz quando... Sabe quando a gente recebe aquela notificação, quando algum livro que a gente quer muito, né, a gente deixa lá no Desejados, no Scooby, e assim que alguém disponibiliza para troca, você recebe uma notificação avisando. Então, eu recebi a notificação desse livro aqui, e assim, foi tipo foi muito sorte, assim, coisa de, sei lá, 2 minutos depois eu já cliquei para solicitar, antes mesmo de perguntar, assim, pro usuário se tudo bem trocar, enfim. Porque era um livro que eu tava querendo muito e ninguém trocava ele, impressionante. Bom, chega de mistério, né? O livro é Pequenas Epifanias, do Caio Fernando Abreu. Eu ainda não li Morangos Mofados, que também foi uma troca bem interessante que eu fiz faz um tempo, mas esse aqui
especialmente especial pra mim, porque quem me indicou esse livro, eu já tinha vontade de ler ele, mas teve uma indicação muito legal, que foi o autor Martin Page, um dos meus preferidos, que um belo dia eu me comuniquei com ele por e-mail ano passado, e ele, sabendo que eu sou do Brasil e tal, ele falou, tem um autor que eu gosto muito, que é o Caio Fernando Abreu, eu te recomendo ler Pequenas Epifanias. Inclusive porque numa edição francesa, quem escreveu o prefácio foi justamente o Martin Page. E ele recomendou esse livro, então imagina, eu já queria ler. E depois da recomendação do Martin Page, é óbvio que eu ia ter que ler esse livro um dia, né? E fiquei muito contente quando ele foi disponibilizado para troca. Outro livro também que faz muito tempo que eu tava querendo e que eu dei uma sorte do caramba de... Nossa, essa luz tá meio ruim, a câmera, enfim. É o Bonsai, do Alejandro Zambra. Era um livro que também, sabe aquele livro que você vai na livraria toda vez, você pega, fica olhando, aí você fica pensando se leva ou não, e aí você acaba não levando porque o preço ainda é meio caro? É o caso desse aqui, é o caso do outro do Zambra que lançou recentemente. E, bom, é isso. Fazia muito tempo que eu queria ler e troquei e consegui. Agora vai saber quando, né? Eu vou conseguir ler, mas tudo bem. Agora vou mostrar rapidão os de parceria. Vieram uma quantidade razoável da Novo Conceito, como vocês sabem, sempre caprichados. Então, Caçadores de Tesouros, do James Patterson. Eu ainda não li nada do James Patterson, né? Eu sempre falo isso, sempre que recebo alguma coisa dele, mas é verdade. Caçadores de Tesouro, é muito bonita essa edição, veio numa caixinha super legal, ele é capa dura e tem umas ilustrações também ao longo, né, da história, é bem juvenil, ele é daquele selo novo da Novo Conceito, né, que se chama Irado, que é mais voltado para jovens, né, pra galera assim mais pré-adolescente mesmo, então assim, é isso mesmo que eu espero, né, de livros do selo, né, uma coisa um pouco mais juvenil. E, sei lá, me parece ser bem interessante, Caçadores de Tesouros. O Diamante, também da Novo Conceito, e da autora J. Courtney Sullivan. Esse livro, o Novo Conceito mandou com um brindezinho super legal, assim, que era uma caixinha mesmo de anel, né, você abre e tinha um bilhetinho, né, falando do livro. Então achei bem pertinente, achei bonitinho. Eu só esperava que tivesse alguma coisa dentro, assim. Não diamante, né? Mas enfim. Foi engraçado. Eu abri e a caixinha tá vazia e tinha um bilhetinho. Bom, o terceiro livro da trilogia Estilhaça-me, que eu ainda não li. Mas enfim, Incendeia-me. Com as capas, né, novas, diferentes. A autora eu não sei falar o nome dela, é Tahereh Mafi, enfim. Outro da Novo Conceito, do selo Novas Páginas, né, da Christine M, Enquanto a Chuva Caía. Inclusive, eu vi ou li um comentário bem interessante em alguma rede social, não faz muito tempo, em relação a esse livro, que eu fiquei curiosa, porque na verdade eu nem conhecia, nem sabia, assim, do que ele se tratava, né, não sabia muita coisa. Agora, livros da Rocco, de parceria. Julian Barnes, Amor, etc. É um livro um pouquinho mais antigo do Julian Barnes. E aí, quando eu solicitei esse livro, eu achei super interessante a sinopse, etc. Barnes é um autor que eu adoro, eu quero ler muito mais dele, tanto quanto eu puder. Só que eu não sabia que esse livro meio que... ele e não é uma continuação de um outro que se chama, acho que é Em Tom de Conversa, se eu não me engano. Assim, não é uma continuação propriamente dita, mas são os mesmos personagens e ele meio que dá sequência, né, a conversa deles, assim, do livro anterior. Só que eu não sabia disso e só fui me ligar depois que eu solicitei esse. Então eu meio que agora estou me vendo obrigada a solicitar o anterior pra tentar ler, né, assim, de um jeito que faça sentido, se bem que eu acho que não vai me prejudicar em nada se eu ler Amor, etc, sem ter lido outro, mas eu fiquei curiosa, sabe, depois que eu fiquei sabendo, então eu devia ter pesquisado mais antes. E outro da Rocco, esse é bem grosso, eu não esperava que fosse tanto, Porto Inseguro, da Tana French.
Enfim, eu acho que esse livro se trata de um thriller, mas eu não me lembro mais, pra falar a verdade. Enfim, coisa feia, né? Vou falar aqui no vídeo isso, mas é verdade. Eu lembrava, assim, o que eu tava, assim, muito ansiosa pelo livro quando eu solicitei. Quer dizer, não muito ansiosa, assim, mas, tipo, eu tava achando muito interessante, né? E eu acho que é um thriller mesmo. E eu acho que na época me interessou muito e agora estou curiosa por não me lembrar do que ele se trata. Então, ou seja, estou curiosa. Tá bom, e agora eu comentei que no Peru eu comprei livros, e inclusive eu fiz um post falando sobre livrarias no Peru, que não foram muitas que eu encontrei, de fato. Encontrei uma livraria e algumas banquinhas, assim, X de livros. E nessa uma livraria, eu comprei 2 livros porque os preços estavam muito caros, sabe? Eu só comprei esses porque eles estavam, assim, o custo-benefício era maior, porque eram livros que eu não achava no Brasil, ou se eu achava, ou se eu acho no Brasil, acaba sendo mais caro, sabe? Enfim, e foi difícil em escolher porque tinha muita coisa legal lá. Então, o primeiro deles é do Cortázar, Rayuela, os dois são em espanhol, né, que eu comprei. E esse é a edição em espanhol, né, a edição original, de Amarelinha, né, o título em português. E, enfim, bem interessante, é um livro que eu tô querendo muito ler já faz tempo. E acho interessante ler o autor assim na língua original. Então, sempre que isso é possível, eu acho interessante fazer. Mesmo que não é uma coisa que eu faça sempre, né? Mas, enfim, quando tem oportunidade, né? Eu acho legal. Um outro, esse aqui eu acho que eu não tenho no Brasil, pelo menos eu não me lembro de ter visto, é da Guadalupe Nettel, El Matrimonio de los Peces Rojos. Então, traduzindo livremente, o casamento dos peixes vermelhos. E a Guadalupe Nettel, ela é uma autora mexicana que ela está naquela coleção da Rocco, Outra Língua, com aquele livro fantástico, O Corpo em que Nasci, que foi o que eu mais gostei da coleção inteira até agora. Então, quando eu vi esse livro dela naquela livraria, eu fiquei com muita vontade, assim, de ler outras coisas dela, né? Então, eu fiquei muito contente de ter encontrado. E aí, nessa compra que eu fiz nessa livraria, eles estavam dando um brinde para os consumidores, né? Que comprassem alguma coisa. E o brinde era isso aqui, ó. Um livrinho infantil da Disney. Tinha vários títulos para escolher. Tinha um do carro, se eu não me engano, também. Acabei escolhendo de princesa, claro, né? Um Encuentro Inolvidable, da Bela e a Fera. E, enfim, eu já li e não vou fazer resenha dele, então não espere. Mas é bonitinho e como era presente, né, de graça, e eu vou guardar, porque eu guardo sempre livros infantis, sempre, aqueles do Itaú, assim, eu sempre peço. Porque eu pretendo, com certeza, ter filhos. Um filho, eu acho, que eu quero, na verdade, que seja uma filha. Mas não dá pra escolher essas coisas. Mas enfim, eu peguei da Bela e a Fera porque eu tenho a esperança interior que será uma menina. Mas se for um menino, também é uma história unissex, a meu ver. Ah, tem mais coisas pra mostrar. Espera só um pouquinho. Bom, enfim, não sei se vocês estão sabendo, provavelmente sim, teve há um tempinho atrás, né, uns dias, semanas, o encontro de blogs de letras. E tá ficando bem popular, viu, esse encontro de blogs de letras. A editora dessa vez foi a editora SESI e a gente ganhou uma sacolinha com vários títulos da editora aqui dentro. Então eu vou mostrar pra vocês porque foi interessante. Inclusive a gente conseguiu autografar 2 deles. Na verdade eu consegui autografar um só porque foi bem no finalzinho, foi na hora que tava acabando e daí rolou uma fila, né? Então, normal. Então eu vou mostrar pra vocês quais foram os livros. Esse aqui, muito bonitinho, ele Chui entre os vermes da superfície, do Paulo Garfunkel. E foi esse que eu consegui autografar. Ó, autógrafo. Ele tava lá, ele participou de uma mesa lá com o Pavarini, do Pava Blog. E foi muito interessante, porque ele trabalha assim com várias coisas, né? De publicidade, com trilha sonora. Eu achei muito legal a conversa deles. Aliás, esse encontro de blog de letras
blog de letras, foi mais voltado assim para cultura, que eu achei muito legal, muito mesmo. Até hoje eu fui em 3 encontros desses, e esse foi o que eu mais gostei. Então, bom, outro livro que eu achei muito legal, ainda não abri, mas achei muito legal assim, de ter recebido esse, foi o Teatro de Revista no Brasil, Dramaturgia e Convenções, da Neide Veneziano. Por quê? Porque eu acho o tema muito interessante. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de teatro. Enfim, ele fala sobre teatro de revista no Brasil, como o título mesmo diz. E aqui, mostrando rapidinho, a gente recebeu também 2 exemplares da revista Ponto. Então, tem matérias interessantes aqui, né? Se vocês veem assim rapidinho. Bom, é bem interessante, é uma publicação literária, né? Essa revista Ponto. E, por último, Vitor e o Invisível, é meio grande esse livro infantil. E esse aqui eu poderia ter autografado, também é do Luiz Braz, outra pessoa interessantíssima, mas eu não autografei, uma pena. Enfim, ele é, né, bem colorido, bem ilustrado. Legal, mais um para os meus infantis. Então, gente, é isso de livros da Pseudocaixa do Correio. Normalmente, assim, às vezes eu falo de cinema também, né, o que eu andei assistindo e tudo mais, mas eu não me lembro, não tenho ido muito no cinema ultimamente, assim, infelizmente. E quando eu vou, as últimas vezes que eu fui, tirando, né, o Lindo, A Culpa é das Estrelas, que a gente foi ver, eu e o Rafa, né, pelo convite lá. Mas são filmes, assim, que eu não sou eu que escolho, sabe? E o Rafa tem um gosto, assim, bem diferente do meu em relação a filmes. Então, às vezes, eu acompanho ele, assim, pra ver esses filmes, tipo, da Marvel, sabe? E quem me conhece sabe que eu não gosto, mas eu acompanho ele, né? E aí, os filmes que eu quero ver, eu acabei não vendo, né? Ultimamente, eu não vi muitos. Mas, enfim. É isso, então. E eu tava falando do teatro, assim, que é uma coisa interessante, porque eu gosto muito. E eu sempre, quando eu era novinha, assim, adolescente, eu sempre me envolvia, assim, com atividades relacionadas, né, a teatro, dança. E agora eu tô fazendo um curso livre, né, o básico no Macunaíma. Estou pensando em fazer o profissionalizante, mas ainda não tenho certeza. Depende muito de vários fatores. Mas se dependesse da minha vontade, com certeza. Mas enfim, eu gosto muito, assim, né, desse tipo de arte. Bom, aí foi esse o Pseudo Caixa do Correio. Foi meio longo, eu sei, eu falei bastante. Então é isso, gente. Esperem pelo próximo vídeo, que provavelmente eu vou postar junto, mostrando as outras compras no Peru. Então tá, gente. Obrigada por ter assistido. E não esqueça, se vocês gostaram, né, dê um curtir aqui embaixo, em cima, não sei mais onde fica, no YouTube. E é isso, gente. Sigam o canal e beijinhos pra vocês. Les marins s'y joindront sans remords entre théâtre et poisson.